Seja bem-vindo, doutor Nazareno. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu estúdio, estar aqui junto com a sua equipe e estar frente a frente com você. E certamente milhares e milhares de pessoas vão estar nos vendo depois que o programa for para o ar. Com certeza. Temos um vídeo aí que já está com 114 mil views, não é? E 6 mil exibições, não é? Quer dizer, é muito. Tem televisão que não tem isso, viu? Eu espero contribuir de forma positiva para, não o sucesso, seu sucesso, que você já faz sucesso só com o nome, mas para alcançar o objetivo que é informar as pessoas sobre eventos sociais. E a gente, seja bem-vindo a esse programa que se chama Diz Aí, da TV Sertão, portal sertão.online conteúdo, que tem o apoio da TV Sertão, do portal sertão.online, da Vende Inteligência, da CGN Consult e da Selo Marketing. Tem o objetivo, esse tipo de bate-papo, trazer pessoas interessantes, grandes nomes que ajudaram e continuam ajudando a fazer esse Estado. E o senhor é um grande nome do segmento jurídico, especialmente o criminal. Toque o sininho, inscreva-se no nosso canal e vem com a gente. Dê essa força aí para a equipe, para motivar a equipe, não é? Doutor Nazareno de Weimar T. Isso. O nome mesmo é Té, porque tem um acentinho para poder abrir o som. Nazareno de Weimar Té. Esse Té é de origem francesa, porque naquele tempo, há um tempo atrás, alguns familiares meus vieram de lá, era acrescentado o último nome, o nome da vila que se morava. E Té é chá, então foi isso que veio e passou a fazer parte do meu nome. E o significado do nome Nazareno significa consagrado a Deus, ou consagrar-se a Deus. Nazareno é uma variante gráfica masculina de Nazaré, nome que provavelmente se originou a partir do hebraico Nazaré, derivado de Nazar, que significa consagrar-se a Deus. Este é considerado um nome de origem religiosa, de acordo com a Bíblia cristã. Nazaré era o nome da cidade onde o anjo Gabriel teria avisado a Virgem Maria que estava grávida do Espírito Santo de Deus. Você falando sobre isso, o meu nome seria um outro nome que a minha mãe, quando estava grávida, ela imaginou um outro nome que eu não recordo agora. Até ela me disse, mas eu gosto tanto do meu nome que eu já esqueci a outra possibilidade. E aí ela teve um problema de saúde em decorrência da gravidez e ela fez naquele tempo, se chamava uma promessa. Fez a promessa que se o negócio desse tudo certo para ela lá, ela iria botar o meu nome de Nazareno. E assim foi que aconteceu. E entre nós, os brasileiros, Nazareno é um nome bastante popular, assim como a versão feminina Nazaré. É comum utilizar Nazareno como um segundo nome, como José Nazareno, João Nazareno, etc. As pessoas batizadas com este nome, normalmente costumam receber alguns apelidos carinhosamente de amigos e familiares próximos, como Nazo, Nano, por exemplo. O senhor tem algum apelido de infância? Não, mas algumas vezes eu fui chamado, ainda em ambiente familiar, de Nasa. Nasa, vem cá, Nasa. Era assim que algumas vezes eu fui chamado. Doutor Nazareno é filho do doutor Fausto Weimar Silva T. Isso. Bacharel em Direito, promotor de Justiça, engenheiro agrônomo. Seu pai foi também seu professor. Foi, na faculdade de Direito, ele foi, quando eu fazia a faculdade ainda, ele foi meu professor de Direito Penal e Processo Penal. Olha aí. Não é? E o meu pai era aquela educação muito rígida. Ele não admitia um filho, sabe, se superar o pai, aquele negócio todo. E muitas vezes eu tinha que puxar um pouco do meu freio de mão para não impactar com ele. E algumas vezes eu tive que impactar porque eu não podia abrir mão daquilo que eu tinha certeza que era o correto, certo? Mas ele persistia naquele negócio todo porque ele não queria se dar por vencido, principalmente para um menino, como ele me achava. Até hoje, se ele ainda estivesse vivo, ele acharia que eu era um menino ainda. Então o aluno superou
o professor e Eu o não filho diria superou o pai. isso, eu não diria isso porque eu nunca tive o desejo ou a intenção de superar nada. Seu Eu tive pai, né? apenas o desejo de me profissionalizar e prestar um serviço relevante à minha comunidade, a comunidade que eu passo a viver. Eu não sou piauiense, sou cearense, mas eu sou piauiense por força de lei, porque já me deram dois títulos de cidadania. Isso me honra muito. E também de coração, né? De coração, se perguntar o que é que você é, em qualquer ambiente eu digo que sou piauiense. Muito bem. E ele possuía doutorado com tese em perdão judicial. Isso, papai era doutor. Era Doutor. professor de 2 faculdades lá em Fortaleza, era promotor de justiça da vara do júri lá em Fortaleza, e ele também ensinava em 2 faculdades toda a matéria criminal. E eu digo a você, a única coisa na faculdade que eu posso dizer a você que eu trouxe a bagagem toda foi a parte de direito penal e direito processual penal, porque essa é só a minha visão. Eu não trabalho em nenhuma outra área, não dou nem opinião porque eu não tenho certeza. Foco absoluto. Total, absoluto, não tem outra coisa a fazer. Doutor Nazário, essa sua base, né, esse pedigree da família, seu pai sendo também do direito, professor, doutor, isso lhe ajudou na sua formação? Às vezes não, às vezes me atrapalhou. Porque, às vezes, quando eu estava mesmo ainda fazendo a faculdade, que era um trabalho que eu tinha que fazer, eu fazia um trabalho bonito, aquele negócio ali, aí o pessoal dizia, foi o pai dele que fez. Na realidade, tirava o meu brilho em função do brilho do meu pai, que era realmente muito maior do que o meu. Doutor Nazareno é filho da senhora Lucide Oliveira Silva T. Nazareno T é professor, motociclista, piloto, ex-delegado de polícia da Polícia Civil da Paraíba, professor da Academia de Polícia da Paraíba e do Piauí nos cursos de formação de delegado policial civil, perito e escrivão, atirador esportivo, CAC, advogado e o maior criminalista do Piauí. Não, esse maior. Com destaque especial do Tribunal do Júri, conselheiro da OAB Piauí durante 12 anos, apaixonado por aviação civil e um dos mais renomados advogados dessa área do país. Tem paixão por avião e moto. Realmente, algumas coisas a gente seleciona automaticamente. Você não sabe muito bem explicar, mas eu posso dizer a você que a pessoa que gosta da aviação, quando ele é menino, quando passa um avião, ele fica olhando lá para cima. Quer ir no aeroporto, quer ver o avião de perto, e aí vai. E isso aconteceu comigo, até o primeiro voo que eu fiz foi lá, o papai era promotor da cidade de Sobral, no Ceará. E o padre Palhano, que era um padre que ele era piloto e tinha um avião, e na crisma de um irmão meu mais velho, ele fez um voo com a gente e foi a primeira vez que eu voei. Depois, eu tive várias experiências com avião pequeno e avião grande, e aí eu digo, é aqui mesmo. Na hora que eu tiver uma condiçãozinha, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, que é exatamente pilotar avião. É você ser o comandante. É você saber que uma máquina pesada, muito mais pesada do que o ar, um motor de 300 HP, com capacidade para 7 pessoas, como era o meu avião, o avião ele faz o que eu quero, não é o que ele quer. Certo? Ele vai ter que me obedecer. Eu é que sou o comandante. Pode estar quem tiver, se o presidente estiver do lado ali, nada, ele não manda em nada no avião. Quem manda é o piloto em comando. É o comandante do avião. Exatamente. Falamos que o senhor é um dos maiores nomes do Piauí e do Brasil. Quando o senhor recebe isso, as pessoas... Eu tenho muito medo, dessas titulações. Eu tenho muito medo, mas eu acabei me acostumando a lidar com isso e continuar humilde como eu sou. Eu sou humilde de natureza e de coração. Posso lhe dar essa afirmação sem medo de errar e sem nenhuma fantasia. Eu nasci humilde, gostaria de morrer desse jeito aqui. Eu não sou mais do que ninguém, mas também não sou menos. Sempre eu tenho deixado isso muito claro em todos os embates que eu tive. Eu não sou mais do que você, mas também não sou menos do que você. Então segura aí que eu vou fazer o meu, você faz o seu. Essa postura quem for melhor, ganha. De humildade e também pelo talento, isso tem lhe ajudado na sua jornada? Olha, eu acredito na humildade. Na exaltação é a coisa mais antipática que pode ter alguém se exaltar. Querer dizer que é cheiroso, quer dizer que é bonito, que é gostoso, seja lá o que quiser em grau máximo. Quando na realidade ele se sente. Mas nem sempre é. E não interessa isso aí.
O que interessa é você estar de acordo com o ambiente que você está vivendo, respeitando as outras pessoas, respeitando os meus limites e os seus limites, para que a gente possa ter uma convivência saudável, harmoniosa e interessante. Porque se não for interessante, nós vamos conversar uma ou duas vezes e nunca mais a gente se encontra. Mas se for interessante, nós vamos marcar algumas outras vezes para a gente se encontrar, sorrir e renovar algumas coisas que foram importantes nas nossas vidas. Então vai ter outros capítulos. Certamente eu estarei sempre às ordens. Quando eu gosto muito do público, eu gosto muito de pessoas, sabe? Porque eu sou pessoa, porque eu sou povo. Eu nunca me deixei de ser o povo, mas eu sou povo e eu gosto muito de conversar com o povo. Eu gosto muito de levar alguma coisa algumas experiências para o povo, porque eu sei que ali está sendo aproveitado. Algumas coisas que eu passei e que para chegar àquele entendimento teve um custo, eu estou dando de graça para muita gente. Certo? Muitas experiências que eu passei, como eu disse a você, a duras pedras, mas cheguei lá no final e aquilo lá eu estou dando de graça aquela experiência. Aproveita quem quiser, está à disposição. Mas na frente vamos falar sobre o povo, viu? Tá bom. Conte um pouco da sua jornada, onde nasceu, cresceu, estudou e sua carreira profissional. Como tudo isso se deu, eu vou dizer aqui uma coisa para você. Talvez algumas coisas sejam interessantes, outras nem tanto, pode ser até bobagem, mas eu vou contar algumas coisas aqui porque nós estamos de espírito desarmado. Eu sei que estou diante de um profissional que tem um objetivo, é sério, e sei que também esse programa vai ser veiculado em emissoras sérias, em canais próprios. Então, eu posso dizer a você o seguinte, que eu nasci em Fortaleza. Eu morei em frente à praia, ali perto do Náutico, ali na Presidente Kennedy. Morava em frente, era meu pai, né? Morava lá e eu era agregado dele lá, não tinha jeito, não era por minha conta, era por conta dele. E morei lá, morei na 13 de Maio, que é um bairro lá em Fortaleza, e depois eu nasci na Casa de Saúde São Raimundo, fica ali na Barão de Estuda, perto daquele do Palacinho, naquela descida, à esquerda daqui para lá, com o sentido quem vai para a praia. Eu nasci lá na Casa de Saúde São Raimundo e aí a minha mãe ficou, né, coitada, quem sofreu mais foi ela, eu não sofri nada, porque eu estava nascendo, o único sofrimento foi dar de cara com o mundo. Eu estava num ambiente fechado, quente, a temperatura ideal, certo? Sem fazer esforço nenhum para viver, de uma hora para outra eu tinha que me virar, eu tinha que me respirar, meus pulmões começaram a funcionar e eu entrei no mundo normal como você também entrou. Mas muitas pessoas não se dão conta disso aí, não se tocam, não vejam, não conseguem enxergar isso aí. E aí eu saí daquele conforto maravilhoso para o mundo. E o mundo nem sempre é maravilhoso, o mundo, pelo contrário, o mundo às vezes te desagrada, te decepciona, te contraria e te faz chorar. Não posso dizer a você que eu não choro, eu choro. Choro de alegria. Ele também chora, né? Chora de alegria e chora de tristeza. Quando você tem um sentimento que aperta você, que você sente aquela... um desabafo natural da alma, é escorrer algumas lágrimas pelos olhos. Ajuda até a limpar, né? É verdade. Fale um pouco da sua infância na sua cidade do Ceará. Pronto, Fortaleza, né? Minha cidade foi Fortaleza sempre. Meu pai foi promotor de algumas cidades. Meu pai foi promotor de Sobral, de Quixadá, de Morada Nova, Limoeiro do Norte e Fortaleza. Toda certo? aquela região. Toda a região. Eu me lembro muito de Fortaleza. De Sobral eu me lembro muito pouca coisa. Certo? Mas me lembro que meu pai era promotor de justiça e ele criou um problema muito grande lá na cidade, acabou com uma série de patifaria que tinha lá e as pessoas queriam matá-lo eu me lembro de ver na minha casa, na casa do meu pai, várias pessoas sempre armadas. Eram as pessoas que iam fazer a defesa dele se por acaso houvesse uma investida contra a vida dele. Então eu nasci nesse ambiente, me criei nesse ambiente, né? E aí eu me lembro ainda em Sobral que muitas vezes naquelas casas antigas existia a cama, existia a penteadeira e um espelho na parede. Não sei se você se recorda. Isso, sabe que é isso que eu estou falando. Até mais simples e mais sofisticado. Muitas vezes eu ia para cima do colchão da cama do meu pai, botava o revólver dele na cintura e ficava me olhando no espelho.
certo? Então, quer dizer, eu já me senti atraído por esse tipo de atividade. Tanta prova que eu fui a uma parte do Exército, depois eu fui delegado de polícia, fiz o concurso no Ceará e na Paraíba, e passei em todos os 2 concursos. Resolvi ir para Paraíba porque lá estava sendo inaugurada a Polícia Civil de Carreira da Paraíba. E que estava sendo feita totalmente semelhantemente à estrutura da Polícia Federal. Porque estava sendo feito por um delegado de Polícia Federal, foi quem montou a Polícia Civil de Carreira da Paraíba. E nós ganhávamos exatamente o que eu ganhava um delegado de Polícia Federal. Significava o quê? Que eu ganhava mais dinheiro do que um juiz. Meus carros, o carro dos delegados era tudo novo e do pessoal era assim, então o negócio já, né? Mas então eu fiz isso. E depois eu deixei. Deixei porque achei que eu tinha como se eu estava sofrendo um processo de aculturação. Eu não comprava mais livro, não precisava ler, porque no final das contas o dinheiro vinha para minha conta, chegava no final do mês, aquele negócio todo, é aquela situação do caminho mais fácil. Era mais confortável? Mais confortável é você armar uma redinha e esperar que tudo aconteça, não é? E então isso acabou me atrasando um pouco. E eu, quando me dei conta, eu ainda passei 8 anos na polícia, como delegado de polícia. Aí eu pedi a uma pessoa daqui do Piauí que arranjasse um político para me pedir emprestado para o Piauí, porque eu passasse à disposição. Me lembro que quem assinou o ofício me pedindo a disposição foi o Hugo Napoleão, isso há muito tempo atrás, né? Isso eu cheguei aqui em 1985, aqui no Piauí. E aí eu vim para cá, porque eu já não queria, eu fiz isso para não perder logo o meu emprego, o meu trabalho, a minha profissão. Porque se não desse certo a advocacia, eu voltaria lá, já era delegado, já tinha sido promovido. Estava garantido. Estava garantido, tranquilo. O senhor serviu o Exército? Servi o Exército, eu passei alguns anos no Exército, entendeu? Eu incorporei em Fortaleza, no 23BC de Fortaleza, e vim transferido para a CSM aqui em Fortaleza, em Teresina. E aí eu fui promovido, né, a cabo, né? Falando em cabo, disse que um general cheio de medalhas e estava se reformando, entrando, né, aposentando. E aí, na hora, uma entrevistadora disse para ele assim: general, você com tantos cursos, curso de guerra, curso de paraquedista, curso de não sei o que e tal, o que é que você ainda pensa ser mais do que isso aí? Ele disse: olha, eu gostaria de ser o que um cabo pensa que é. Isso ficou agora. O que o cabo pensa que é? Tudo. O cabo não faz faxina porque não é soldado. Mas não manda em ninguém porque não é sargento nem oficial. Então, mas ele vai passando ali, por lá. Mas isso é uma gozação. Eu acho que o Exército Brasileiro é muito bem estruturado. Começa no soldado, no cabo, no 3º sargento, no 2º sargento, 1º sargento, vai para subtenente, subtenente vai para 2º tenente, 1º tenente, capitão, aí entra, que é capitão intermediário, é oficial intermediário, aí passa para o oficial superior, que é major em diante. Aí tem que fazer alguns cursos, QMA, para poder ter acesso ao generalato. Eu mesmo sou fã das Forças Armadas. As Forças Armadas são... Da organização, da disciplina, isso... A ordem. Você aprende que você aprende uma coisa, com toda certeza. Se não tiver ordem e disciplina, não há progresso. Eu queria servir as Forças Armadas ainda... Eu passei para a Marinha, mas eu já estava no Bradesco, naquela época, começando a ganhar dinheiro, e minha mãe precisava de mim. Eu resolvi manter o emprego para cuidar da minha mãe. E assim, acho que fiz certo, né? Fez sim. Aquele sonho, A vida da gente sempre oferece muitas opções. O interessante é que a gente escolha o melhor caminho, o caminho da seriedade, da honestidade, e que você vislumbre que você não vai encostar a cabeça na parede naquele caminho que você está. Você tem que ir mais para frente, explorar mais, atingir novos caminhos, novos postos e desvendar aquilo que ainda você não desvendou. Você tem razão. Seguir o caminho, seguir a linha, você paga uma conta, né? Paga um preço. Inclusive, quando você é esperto, que você começa a chamar a atenção, tem um bocado de gente, aquele pessoal que começa a querer te minar o teu terreno, porque você é perigoso para ele. Por quê? Porque entre ele e você, ele vai perder. Já dançou, né? Ele vai perder. Por quê? Por causa do negócio chamado competência. O senhor tem muita razão. E como era a sua relação com seus pais, irmãos? A minha família era pai, mãe e 10 filhos. Eu sou o número 5. Né? Eu sou o número 5. E meus irmãos, eu tenho um irmão que é promotor de justiça, tem 3 irmãos advogados,
né? Inclusive um mora nos Estados Unidos, né? Que teve até aqui agora fazendo uma visita aqui para mim. Lá também? Ele trabalha em várias coisas lá. Sei que o bicho é mais esperto do que eu. Ganhador de dinheiro. Eu acho que é. Ele está lá vivendo a vida dele e está feliz. O interessante é você atingir um nível de felicidade. E a felicidade hoje, se você for definir a felicidade, é muito difícil você definir. É verdade. Certo? Ela diz que a felicidade é você encontrar Jesus. E se você encontrar Jesus, não precisa mais ir atrás da felicidade, porque ele é a própria felicidade. O senhor tem razão. Deus, quando está dentro da gente, a gente desperta ele, fica pleno, né? A sua vocação pela advocacia criminal veio desde cedo. Veio desde quando? Onde foi que desde que eu me entendi. Desde que eu me entendi. Acho que talvez tenha sido por causa do meu pai, o direito criminal, porque ele era promotor de justiça, não é? Sangue, talvez seja isso, mas eu nunca vislumbrei ser algo diferente de ser advogado, e dentro da advocacia dos diversos ramos, não tinha nenhum outro que eu poderia seguir satisfeito, a não ser o direito penal. Então, eu tenho estudado a minha vida, eu tenho colocado a minha vida toda, as minhas fichas todas, no direito penal. Não só estudo, claro, eu tenho que descobrir, eu não posso parar no tempo e no espaço, não, eu tenho que avançar. A ordem, o grito é avançar. Avançar é ir para frente, não é? Senão seria outro nome. Seria retroceder. Então é avançar. É avançar. Eu não quero saber qual é a idade que eu vou continuar avançando, até quando quando eu deixar de avançar, é porque eu morri. Henry Ford, o fundador da Ford, também foi presidente dos Estados Unidos, ele tem uma frase dele muito interessante, né? O homem só fica velho se parar de aprender. É verdade. É verdade. Então, eu continuo desvendando. Eu tenho por norma minha aquilo que eu acho interessante, que é uma frase que tem uma interpretação que é bem feita, bem construída e que tem uma amplitude que é verdadeira. Quando eu ouço, eu pego e escrevo aquela frase num caderninho para que depois eu vá relembrar e ver as possibilidades que aquela união daquelas palavras sugerem para mim inicialmente uma coisa, mas eu posso vislumbrar outra. Qualquer coisa que você possa pegar, qualquer frase, você pode botar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Depende do seu interesse, depende do que você queira provar naquela hora, depende do que você queira demonstrar com aquele termo. O senhor é estrategista? Eu sou estrategista. Eu já trabalhei, eu não vou entrar muito em detalhes, em algum organismo que era totalmente estratégico e era... É só isso aí que eu posso dizer por enquanto, mais ou menos isso. Muito bem. Conte um pouco da sua trajetória como delegado na Paraíba. Bem, quando eu fiz o concurso, então eu fui fazer o curso de formação de delegado. Passei no concurso, aí teve o curso, iniciou o curso de formação de delegado de polícia. E eu fui. E os 10 primeiros tinham o direito de escolher qual era a cidade que queria. Nós éramos 40 pessoas, se eu não me engano, uma turma de 40, 30 e tantos, não me recordo agora. E eu acabei ficando em algumas cidades, porque o secretário de segurança era um coronel do Exército, ele me conhecia, já tinha me visto trabalhar em setor de segurança e sabia como era que o meu jeito, e ele tinha uma cidade de Catolé do Rocha, lá na Paraíba, que era uma cidade que não tinha ordem. Ninguém assistia mais cinema, porque os caras no meio do filme aqui, um bang-bang, pegava, tirava o revólver e atirava nas telhas. A sorveteria lá era toda furada de bala, inclusive a palheta do ventilador, as portas, o freezer, tudo era furado de bala. E eu já vinha de uma escola mais pesada e eu disse, eu boto em ordem Catolé do Rocha. Eu só quero o armamento, o armamento necessário. Fica lá perto de Pombal, já fica fazendo fronteira com o Rio Grande do Norte, certo? Em Bom Sucesso ali perto já. Então eu botei Catolé do Rocha em ordem, acabou. Todo mundo que era preso, foi preso com uma faquinha desta aí, autuava em flagrante. Não quero saber. Vai lá pro juiz, paga tua fiança para lá, mas ele sabe que tinha uma repressão. Né? E aí não deixava por menos de nada. Tudo era dentro da lei. É dentro da lei, a lei vai ser cumprida. E foi cumprida. Talvez tenha acochado demais, mas eu deveria ter acochado menos.
E aí de Catolé do Rocha, eu acho talvez, que o meu jeito eu não sei deixar por menos, eu só sei... Fazer bem feito. Só sei ir em frente, direto, assim, uma coisa mais... Só tem pra frente. Só inteligível, uma Atrás, coisa consciente, uma coisa que eu esteja em paz comigo mesmo. E aí, eu consegui colocar a Catolé do Rocha em ordem, e comecei também e terminou o seguinte, o secretário de segurança, todo canto que ele ia, ele me chamava para ir junto com ele. Era um Opala preto, ia eu e ele no banco traseiro e o motorista, íamos fazer visita em delegacias, ia fazer uma série de coisas, era eu e ele, inclusive para estruturar. Nazareno, o que é que você acha esse delegado aqui para tal canto? Tudo era combinado já, porque ele sentiu em mim um apoio correto, alguém que poderia trocar ideias. Inteligência? Não vou dizer inteligência, porque eu acho que eu sou deficiente um pouco. Mas ele sentiu uma firmeza, certo? Sabia que a minha intenção era só colaborar com a administração dele. E era um deputado, eu me lembro o nome dele, Fernando Carrilho Milanês, lá em João Pessoa, na Paraíba. Então, Catolé do Rocha... Foi a minha primeira cidade que eu fui delegado lá. E não bateu Catolé? Não, a coisa funcionou, inclusive eu tinha um armamento específico, né? Para uma das exigências que, além de tudo, era uma metralhadora. Essa metralhadora era minha carga, era todo tempo comigo. Naquela época já era uma 9mm já, certo? Da Beretta. Depois foi que a Taurus comprou a Beretta e passou a fabricar. O delegado Beretta tem ligação Bareta, com a não, Bareta. Bareta era um filme de policial e que ele herdou esse apelido desse filme policial. Legal. Eu fui professor dele também, aqui na academia. O que fez você desistir de um cargo político e trabalhar como advogado? Aí é que está. Eu nunca fui acomodado. Eu nunca fui aquela pessoa de estar repetindo as mesmas coisas, certo? Eu achei que ser delegado de polícia era muito bom, porque você organizava tudo isso, mas eu precisava de liberdade. Eu tinha que dar um voo mais alto. Eu tinha que ir à corte. O delegado não fala com o juiz, não discute assunto com o juiz. Ele faz algum requerimento, alguma coisa lá para poder pedir a prisão preventiva, mas não entra na parte técnica. E eu tinha que entrar na parte técnica, porque eu me sentia com muitas informações guardadas e eu tinha que colocar isso para funcionar. Eu não poderia estar com o armazém cheio de gêneros alimentícios vendo as pessoas passar fome. Então, foi o que eu fiz. Eu, primeiro, comecei a ser advogado aqui e o primeiro mês já deu para pagar 2 delegados. Aí, daqui a pouco, pagar mais do que 2 delegados, e alguns delegados por mês. Aí a motivação aumentou. Mas eu tive que fazer um plano, né? Eu tinha que ter um plano que eu não era daqui, ninguém sabia quem era Nazareno. Quem era? Então, eu fiz uma estrutura. Ou uma estruturação, melhor dizendo. Como? Primeiro eu tinha que ter um nome que fosse fácil de decorar e a sonoridade não fosse antipática. Nazareno Weimar, fica muito Weimar até fica... Então, Nazareno Té é um nome grande com Té e foi fácil das pessoas assimilarem. Nazareno Té é diferente. Só existe o Nazareno Té, que é diferente. Não é? Aí eu estruturei minha vida toda. E eu vi uma história, eu vou contar para você, se eu puder, uma história que me motivou muito. A historinha diz o seguinte, que um peixinho no fundo do mar, ele põe milhares e milhares de ovos, contribui para a vida marinha e tal, ninguém diz nada com ele. Mas a galinha no interior, quando bota um ovo, começa a gritar, derrubar as panelas e tal. Aí o pessoal, menina, a galinha botou um ovo. Com esse pensamento, eu tive que estruturar um plano para me fazer conhecer dos piauienses. Um plano de marketing de comunicação. Meu, criado por mim e levado em execução por mim, sem auxílio de ninguém. O senhor também é marketólogo? Não, apenas foi por necessidade. Por necessidade, quando você não tem nem o que comer, você cava um buraquinho no chão e acha alguma coisa e come. Então, eu acabei me virando só. Não é aquele negócio que quem não tem irmão brinca só. E eu tinha que me virar, certo? E aí eu comecei a estruturar. E comecei a ser correto nas minhas coisas. Eu me preparei para o sucesso. Apesar de não ter conseguido o sucesso, mas eu me preparei para o sucesso. Eu me preparei para o sucesso, para fazer sucesso. Por quê? Por intermédio das informações.
informação é algo muito valioso, porque você sabe disso, que você trabalha com esse setor, certo? E principalmente a informação vista, visualizada, visual. Essa informação chega e fica, certo? E você se recorda, quando às vezes você vai dormir, fecha os olhos aqui, você se recorda daquele lance que você viu, que você aproveitou, não só naquele momento, mas aproveitou para a sua vida toda. O grande território das marcas é a mente humana, não é? É sim, é ilimitada, a mente é ilimitada. Se eu quiser bem aqui, já lá para a Ucrânia, eu vou. Uma boa. Eu fecho meus olhos e chego lá. Daqui a pouco vai ter esse sistema de teletransporte, né? Então, rapaz, eu comecei a fazer isso aí e descobri que eu tinha que ser sério e também tinha que dar publicidade. Certo? Aí a publicidade é mostrar, não o que você não é, mas a publicidade séria é mostrar o que você realmente é. E que o julgamento é de quem está, para quem aquele produto está sendo apresentado, não é? E eu digo a você, o único advogado que teve um julgamento, participei de um julgamento como assistente da acusação, quase 24 horas, todo filmado pelos 4 canais de televisão que tinha aqui. Só parava quando era aquela programação nacional, aqueles jornais, aquele negócio aí parava. Mas fora disso, e de instante em instante era entrevistado. Esse evento me deu um conhecimento muito bom. As pessoas passaram a me conhecer. Mas quem é esse cara? Quem é? De onde veio? Eu comecei já a incomodar algumas pessoas e outras pessoas também acharam interessante. Chegou uma vez que um desembargador estava fazendo um julgamento lá, dentro do Tribunal de Justiça, que ficava lá onde é a capela do Tribunal de Justiça, era improvisado lá e eu fiz. E o meu tom de voz é muito alto, por mais que eu queira diminuir, eu faço tudo para reduzir, para não ficar muito antipatizado o som que eu produzo, mas não tem como. O meu timbre de voz é muito alto. E aí, quando eu comecei a falar, veio um desembargador e disse, quem é esse cara? Quem é esse cara? E já impressionou. E aí eu procurei outros eventos, procurei me qualificar, principalmente para as entrevistas. Quando eu tinha entrevista marcada com alguém, principalmente quando tinha algumas autoridades, certo? Eu me municiava de muitas informações não só jurídicas, mas de um modo geral, para poder levar uma mensagem e as pessoas verificarem o seguinte, que diante de várias autoridades importantes, tinha um cara que era praticamente desconhecido, que estava no mesmo nível, ou quem sabe, um nível privilegiado. O senhor falou de marketing, da publicidade, que ajudou na construção da sua marca, o senhor usou essas ferramentas. E citou a galinha como exemplo. Realmente a galinha, quando ela põe um ovo, ela quebra avisando, tudo, grita. Né? E o pessoal diz, a galinha botou um ovo, menino, vai buscar o ovo. Vai buscar o ovo para fritar, né? É verdade. Ela sai dizendo, e por isso o ovo dela é mais vendido, né? E é mais conhecido. A pata tem um ovo muito melhor, mas ninguém liga muito para a pata, né? Então, inclusive é rejeitado. É verdade. Então, sem propaganda, a vida seria preto e branco, né? É verdade. A cor serve só para reforçar um pensamento ou reforçar uma mensagem que você quer. Mas em preto e branco também funciona. A vida é em preto e branco. É verdade. Certo? E algumas fotografias São as mais bonitas, né? Algumas fotografias artísticas é em preto e branco. Sebastião Salgado, um famoso fotógrafo brasileiro, né? Essa fotografa preto e branco até hoje. A própria Amazônia fotografada os pássaros, tudo preto e branco. Eu quero dizer para você que eu tenho um curso de fotografia. Fiz um curso de fotografia, porque eu não posso morrer sem conhecer as coisas. Claro que eu tenho algumas fotografias. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar para você fotografias, inclusive premiadas. Porque eu tive uma fotografia que eu fiz da minha filha dentro de uma piscina submersa, e eu tirei uma fotografia de baixo para cima, que ela ficou toda quebrada, o corpo, a água quebrou ela todinha e ficou... Tenho. Essa tem publicada numa revista. Tem numa revista. Mas não está aqui comigo, mas senão eu teria trazido para você ver. Eu sempre procurei, Cândido, conhecer a vida, porque eu não posso morrer desconhecendo o meio ambiente em que eu vivia, em que eu vivo. Então, eu tenho um curso, sabe de quê? Que é difícil. Eu tenho um curso de mecânico de autos. Eu tinha que saber como era que funcionava um motor de carro. Por que você dava essa curiosidade? Porque eu queria conhecer, eu queria desbravar aquele conhecimento. Que força gera um motor capaz de fazer um móvel que está em repouso andar? Certo? Qual é o princípio?
Que princípio foi usado? Quem foi que descobriu esse tipo de motor a explosão? Não é? Então eu tenho um curso. Tem um curso de topografia. Fiz o curso de topografia, não serviu para nada para mim, mas serviu para poder eu entender o que é uma régua, o que é, como é que você mede a distância, o papel milimetrado, como é que eu vou passar o nível de curvas para um papel milimetrado. Tudo isso são informações que eu tinha que ter, porque eu não posso ser de morrer besta, é melhor morrer sabido. Muito certo? Melhor. Pelo menos deixa uma boa lembrança para os que vêm ainda atrás e olhar para mim e dizer assim, aquele cara tinha isso aqui. Aí, dizer que você melhor, é cheiroso. É verdade, viu, Cândido? É verdade. Além da fotografia, qual mais na arte o senhor tem interesse?